1 Samuel, versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul. Diga, seguiam Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai, em Belém. Diga amém. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Pedimos para que o Senhor possa estar nos abençoando, trazendo a tua graça, trazendo, Senhor Jesus, a tua revelação, para que essa palavra seja algo que venha do céu. Nós te agradecemos, te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós conhecemos bem a história de Davi, e nós conhecemos bem a história de Davi e Golias. A gente aprende quando a gente é criança, a gente ouve muitas vezes até quando a gente não é cristão, muitas pessoas fazendo algumas coisas no sentido figurado em relação a Davi e Golias. Então, na verdade, se tornou uma cultura muito popular se falar sobre Davi e Golias. Só que o que a gente não entende é que para Davi chegar ao campo de batalha e matar Golias, houve um processo que Davi teve que passar. Porque muitos de nós estamos enfrentando gigantes na nossa vida, muitos de nós estamos vivendo situações a quais nós consideramos maiores do que nós, mas nós não lembramos que existe um processo até nós chegarmos ao campo de batalha e vencer os nossos desafios. Por isso a palavra e o tema que eu tenho para hoje é vencedores de desafios. E eu não vou falar vencedores de gigantes, você vai entender já já por quê. Nós estamos vivendo grandes desafios nessa época, estamos vivendo grandes desafios talvez na nossa casa, no nosso trabalho, mas nós não sabemos o porquê muitas vezes não conseguimos vencer esses desafios. Às vezes estamos já cansados, às vezes já entregamos tudo para Deus e não sabemos o que está acontecendo. Mas aqui nós temos o segredo do porquê. Muitas vezes não estamos vencendo na nossa vida, muitas vezes não estamos conquistando, muitas vezes o desafio vem e nós não sabemos como nós vamos derrubar esse desafio. A primeira coisa que nós temos que entender é que Davi era um vencedor. Diga, Davi era um vencedor. Davi, ele vem contra os padrões atuais, onde um vencedor tem que estar no palácio. Porque Davi, ele não foi forjado no palácio, mas ele foi forjado no pasto. As pessoas hoje pregam, os vencedores estão nos lugares altos, os vencedores estão entre os nobres, os vencedores estão nos palácios, mas na verdade, Davi não estava no palácio, Davi não estava entre os guerreiros, Davi estava no pasto. Enquanto no palácio as pessoas se ajoelhavam diante de Saul para servi-lo, no pasto Davi se ajoelhava para servir ovelhas. A maior chave que você terá como um vencedor não é quando as pessoas se ajoelham diante de você, mas é quando você se ajoelha para servir a algo que é do Pai. Sabe o que Davi fazia? Davi ia e voltava, fazia o DoorDash, chegava lá, dava a comida dos irmãos e voltava para cuidar do pasto e das ovelhas do seu pai. Você quer saber qual é o maior segredo de um vencedor? Pergunta assim, pastor, qual? Não vou responder não, você falou muito baixo. Pergunta assim, pastor, qual? É quando nós servimos e trabalhamos para o crescimento de algo que é do Pai e não nosso. A Bíblia não diz que Davi, ele servia ao rebanho dele.
ele servia ao rebanho do seu pai. Um coração de um vencedor não é aquele que está em busca de algo próprio, mas é aquele que está em busca de algo que vem de Deus. O crescimento não é algo para você, me desculpe. O crescimento do reino, a sua vida e a sua família tem que ser para o Pai. Sabe por que muitos de nós estamos derrotados? Sabe por que muitos de nós corremos dos desafios? Porque o nosso coração, às vezes, rebelde, soberbo, estamos procurando algo para nós e não para o Pai. Você quer saber qual é o segredo da prosperidade? Diga amém. Você quer saber qual é o segredo do sucesso? Diga aleluia. Construa algo para Deus e não para você. Ah, pastor, mas eu trabalho demais. Você está dizendo que eu não posso usufruir? Eu não disse isso. Ah, pastor, mas você não me conhece. Não conheço. Mas Deus conhece. E Deus conhece o seu coração. E aí a Bíblia continua dizendo, olha só. Davi estava no pasto. Davi, ele é filho de Jessé. Versículo 17 diz assim: nessa ocasião Jessé disse, diga, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade. Deles, veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Davi estava então no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, quando ele é chamado pelo, diga, pai. Porque Deus só chama quem está no pasto. Deus só chama quem tem um coração disposto a fazer algo para que o reino cresça. Deus só chama, o Pai só chama aquele que está no pasto. Deixa eu te falar, se o teu trabalho, se a tua família, ou qualquer outra coisa que você utiliza como desculpa, me perdoe, meu irmão, amém? Estou falando com humildade. Eu não sou o pastor dessa igreja, mas eu quero falar isso para você, do fundo do meu coração. Impede você de estar no pasto. O problema não está nas coisas, o problema está em você. Porque Deus só chama quem está no pasto. Sabe por quê? Porque no pasto nós não somos empregados, nós somos filhos. Porque no pasto a gente não está cuidando, não estamos trabalhando por hora. No reino nós estamos trabalhando para o crescimento, para que o Pai tenha, para que o reino cresça, para que o rebanho cresça, para que a glória seja do Pai. O pai chama Davi no pasto. Olha isso. E Davi então vai até o campo de batalha. Diga, vai até o campo de batalha. No momento que ele chega lá, olha só. Ele foi chamado pelo pai. O pai que deu destino para ele, para matar Golias, sim ou não? Não. Ele foi chamado para servir aos seus irmãos.
aquele que é um vencedor, aquele que tem um coração que vence desafios, ele entende que o chamado do Pai é servir aos seus irmãos. Pastor, mas meu negócio é ser servido, cara. Então você está no lugar errado. Porque o destino que o Pai dá não é só para você. Tem que ser para você e para você servir aqueles que estão ao seu lado. Porque a graça que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu. Eita, pastor, não fala isso não. Tem que ser para também servir aos seus irmãos. O chamado do Pai é servir, não é matar gigantes. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Diga amém. Diga graças a Deus. Todas as vezes que você ouve a voz do Pai te chamando, e você escolhe servir ao seu irmão, você está mais perto do destino que Deus tem para você. Só chega no lugar aonde Deus quer, só chega no lugar aonde os gigantes vão cair, só chega no lugar onde você vai vencer desafios, quando você escolhe servir. Posso ouvir um amém? Amém. E tem mais. A Bíblia diz assim, ó, e pega esses queijos aqui, provavelmente era um queijo mineiro, lá de Valadares. Né, pastor? Olha aí, padaria Prado. Pega esses queijinhos e faz o seguinte, leva para os comandantes. Você quer vencer gigantes? Ninguém quer vencer? Meu Deus. Você quer vencer gigante? Você quer vencer gigante? Você quer vencer os desafios? Honre os comandantes. Em um ambiente de desonra, ninguém vencerá gigantes. Mulher, em um ambiente onde o seu marido é desonrado, você não vai conquistar o coração dele. E ele não vai vir para Cristo, me perdoe. Jovem, mulher, homem, no ambiente onde os seus pastores e autoridades não são honradas, gigantes não vão cair. Diga misericórdia. E tem mais. Para os irmãos foi grão, mas para os comandantes foi queijo. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a linguagem do céu. Aqueles que Deus colocou acima de nós como autoridades, nós devemos sempre dar o melhor. É princípio. Vai então Davi, olha isso. Chega no campo de batalha, entrega comida aos seus irmãos, entrega o queijo para os comandantes. E ele ficou curioso sobre o que estava acontecendo ali. Ele perguntou ao soldado que estava ao seu lado. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falar com os soldados, ficou muito irritado. Diga, ficou muito irritado. Com ele perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. O que o irmão mais velho de Davi fez com ele aqui? Desprezou ele. Foi ou não foi? Falou mal dele. Foi ou não foi? Deixa eu te falar algo. Não sei se eu devo falar não, mas vou falar. Na família, entre os irmãos, às vezes você vai se irritar.
E vão existir pessoas que vão falar mal de você. Como qualquer lugar, igreja é família e família tem briga. Sim ou não? Fala a verdade. Vamos ser transparentes. Quantas vezes você chegou na igreja com a raiva daquele irmão? Ah, se eu pego aquele filho de uma ovelha. Mas olha a atitude de Davi. O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro. Deixa eu te falar. Você quer vencer gigantes? Não, você não quer não. Esse amém seu aí, meia boca. Você quer vencer gigantes? No seu coração não pode haver amargura. No seu coração não pode haver nada contra o seu irmão. Se alguém te feriu, vire a página e olhe para o destino que o Pai te deu. Gente amargurada não vence gigantes. Deus tem um desafio para você e você vai vencer. Posso ouvir um amém? Amém? Mas você precisa ter um coração que perdoa. Precisa ter um coração que vire a página. Sabe o que eu vou desafiar para você hoje? Você tem alguma coisa com seu irmão? A Bíblia diz antes da ceia, né, pastor? Vai lá e pede perdão para ele. Pede perdão. E lembra dessa palavra. Existem desafios que estão na sua vida que você não venceu ainda. Sabe por quê? Eu sinto isso forte no meu espírito hoje. Porque você ainda não liberou perdão. Crente, deixa eu te falar algo. Se Deus, que é perfeito, perdoou você, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos que nos ofendeu? Quem vence gigantes, posso ouvir um amém? Amém? São aqueles que têm um coração maduro para virar a página e perdoar aqueles que ofenderam ele. Mas dentre toda essa conversa, Saul ouviu falar sobre Davi. Davi chegou então diante de Saul e disse: ó, lá no pasto, cuidando do rebanho do meu pai, vinha o urso e o leão, e eu os matava, os rasgava, arrancava as ovelhas da sua boca. Saul olhou para ele e disse assim: então tá bom. Conjecturando, colocou nele a sua túnica e a sua armadura. Olha o que aconteceu. No momento que, primeiro, a resposta de Davi foi: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava habituado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Quem quer vencer gigantes aqui? Quem quer vencer os seus desafios? Talvez você tenha um desafio amanhã te esperando, você não sabe como você vai vencer ele. E eu estou te dando a chave aqui hoje. Saul, ele tem uma representação de alguém que foi rejeitado por Deus, porque o seu coração era rebelde. E quando Davi,
Então tentou vestir uma túnica que não era dele, mas de Saul. Quando Davi tentou colocar uma armadura que não era dele, mas era de Saul, Davi não conseguiu andar. Davi disse: eu não estou acostumado com isso. Sabe por quê? Porque o coração daqueles que vencem gigantes não dão razão ou espaço para a rebeldia. Posso ouvir um amém? Amém. No coração de alguém que estava no pasto e entende que tudo que ele tem é do Pai, ele não consegue caminhar com uma túnica de rebeldia. Meu irmão, você vai vencer os seus gigantes. Você vai vencer os seus gigantes. Você vai vencer os seus desafios. Mas a túnica, você não pode estar vestido com a túnica daqueles que desobedecem a Deus. Sabe o que Davi fez? Ei! Meu Deus, muita glória nesse lugar. Sabe o que Davi fez? Davi arrancou aquela túnica. Davi arrancou aquela armadura. Hoje eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Se existe alguma túnica que não é sua, se existe alguma armadura que não é sua, hoje você vai arrancar. Porque os gigantes estão esperando, mas eles vão cair na autoridade do nome de Jesus. Pastor René, hoje é dia de nem tirar essa armadura, pastor. Aquilo que não é nosso, aquilo que é rebeldia, não pode ter espaço na nossa guerra. Sabe o que aconteceu? Davi tirou. Gente, eu vejo Davi indignado, porque hoje você precisa ter uma indignação santa. Hoje eu peço que o Espírito Santo de Deus faça um raio-x na sua alma, e aquilo que é rebeldia hoje seja arrancado. Oh Pai, o que eu oro todos os dias, meus irmãos, é: Deus, não me deixa ser rebelde. Faça com que o meu coração esteja apontado para o céu. Que tudo que eu faça, que as ovelhas que eu cuide, seja para a tua glória. Davi então pegou, ele arrancou, e ele pegou o cajado. E logo então, ele pegou pedras no riacho. Escute isso. Tem alguém aqui que cuida de ovelha? Ovelha mesmo. Fala: não, pastor, eu sou pastor, cuido de ovelha. Não, ovelha mesmo. Tem alguém aqui? Não, né? A ovelha, existem cuidados, e a maioria das coisas que o pastor vai fazer pela ovelha, principalmente tirar carrapicho, bicho, limpar a ovelha, ele vai precisar se ajoelhar. Porque a ovelha, ela tem uma estatura baixa comparada à estatura do pastor. E se o pastor não estiver disposto, se o servo não estiver disposto a se ajoelhar, ele não consegue limpar as ovelhas, ele não consegue tirar os carrapichos, ele não consegue tirar os bichos que entram no nariz da ovelha, e a ovelha se torna estéril. A multiplicação no pasto do Pai vem quando estamos de joelho. Mas quando Davi foi chamado para estar no palácio, o palácio é um lugar onde as pessoas se ajoelham para servir a Saul. Só que quando veio o desafio, Davi olhou para Golias de frente, e Saul se escondeu no seu palácio. Sabe o que isso significa, meu irmão?
que só aqueles que estão de joelhos conseguem encarar os gigantes de frente. Aí sabe o que aconteceu? Davi pegou o cajado. Meu Deus. Ninguém pega pedra em pé. Ele precisou se ajoelhar, pastor, para que ele pudesse, então, escolher as pedras. Você tem gigante na sua vida? Sim ou não? Você tem desafios na sua vida? Sim ou não? Hoje é o dia de você se ajoelhar, porque quando você se ajoelhar, Deus vai te dar as armas para matar o gigante. Davi teve que lembrar que não era em pé, com a armadura de Saul, que ele iria vencer o gigante, mas era de joelho que Deus daria as armas para ele vencer os desafios. Já estou encerrando. Quando Davi, então, pegou as pedras no riacho. Sabe o que é um riacho? Riacho é onde a água, ela corre. Ela é uma fonte. Não é só estar de joelho, mas é entender e pegar pedras da fonte. Meu irmão, crente que não lê a Bíblia não tem pedras para matar o gigante. Você quer vencer gigantes? Você está aí preocupado, ai meu Deus. Vai na fonte. Escolhe, que Deus vai colocar nas suas mãos, de joelhos e na fonte, as pedras para você vencer os seus desafios. Continuando, Davi olhou, depois de passar por todo esse processo, para o gigante e disse: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Deixa eu te falar uma coisa. Fora os subtítulos que foram dados de uma maneira que a gente possa aprender mais sobre a Bíblia e entender, não existe, pastora, nenhum momento que Davi chama Golias de gigante. Sabe por quê? Porque aquele que está disposto a passar por todo esse processo, diante dele não existem gigantes. Gigante para quem? Ele poderia ser um gigante até para o exército, mas para aquele que foi forjado no pasto, só havia ali um incircunciso filisteu que desafiava ao exército do Deus vivo. Eu quero encerrar aqui. Diante do Deus vivo, não existem gigantes. Pastor, mas meu desafio é maior, meu desafio é menor. Não. Não importa se o seu desafio é grande, pequeno, médio, gigante, muito gigante, do tamanho do que for. Oh, Jesus. Diante do Deus vivo, não existem gigantes. Esse desafio, ele pode parecer grande para você, mas para Deus, diante de Deus,
diante daqueles que pertencem ao Deus vivo, não existem gigantes. Você vai vencer. Você não entendeu? Você vai vencer. Você não entendeu? Você vai vencer. Porque você serve ao Deus vivo. Você serve ao Deus vivo. Hoje nós escolhemos arrancar a armadura que não é nossa. Hoje nós escolhemos nos prostrar para cuidar daquilo que Deus deu em nossas mãos. Hoje nós escolhemos perdoar os nossos irmãos. Hoje nós escolhemos servir uns aos outros e saber que a linguagem do céu é servir. Meu irmão, eu não sei você, mas eu prefiro um pasto com Deus, onde eu possa me ajoelhar e saber que o Deus vivo me dá vitória, do que um palácio onde as pessoas se ajoelham diante de mim, mas eu estou me escondendo dos desafios. A escolha é sua. Hoje você escolhe arrancar essa armadura. Hoje você escolhe se prostrar e dizer: Deus, é no joelho. Não é no muito falar. É no joelho. É na fonte que eu vou encontrar as armas para eu vencer esse gigante.